Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, sou tenho 23 anos e namoro há um mês. Sou uma mulher insegura e ciumenta. Nunca fui traída, mas tenho medo de ser. Nunca fui traída, mas tenho medo de ser. E esse medo de ser traída tá vindo de onde? Ai, André, todo mundo tem medo de ser traído. Tá, ok. Uma coisa é ter um medo, tipo, nossa, será que a pessoa vai me trair? Tipo, outra coisa é ficar paranoico em relação a isso. Então, puxa vida, nunca fui traída, mas tenho muito medo de ser. O que aconteceu? Eu vi minha mãe sendo traída pelo meu pai, eu vi o sofrimento dela, eu vi minha tia sendo traída, minha prima. Qual que é, o que foi que fez com que eu ficasse com esse medo todo? Sou insegura, sou ciumenta. Então, essa insegurança, ela vem justamente porque eu não vejo tanto valor em mim, eu não me enxergo como de fato eu sou. Então, automaticamente eu fico ciumenta. Por quê? Porque se eu não me enxergo e não percebo, sabe? Não percebo valor em mim, então o que vai acontecer? Eu vou achar que qualquer outra pessoa vai ser muito mais atraente para o meu namorado do que eu. Meu namorado diz me amar muito, mas no passado eu e ele passamos por conflitos porque quando o conheci ele não queria algo sério, mas sim ter relação sexual e fingiu me amar para conseguir isso. Mas eu nunca cedi e ele insistia e eu continuei sem ceder. Tivemos uma discussão por esse motivo e nos afastamos. Mas passaram alguns meses e ele voltou me procurar dizendo que mudou e que queria um relacionamento comigo. E me falou também que não se envolveu com outra mulher depois de mim, mesmo a gente estando afastado. E ele disse que nunca irá me trair. Mas algumas mulheres já deram em cima dele através do Facebook, e ele tem muitas amigas no Face e eu tenho insegurança porque elas são lindas. Não é que elas são lindas, meu bem, é que você se vê feia. Então não é isso. O problema não está na beleza da outra pessoa, não. O problema está na maneira como eu me vejo. E eu, apesar de bonita, ter minhas qualidades, e apesar de que ele tem amigas que eu considero que são lindas, mas é a mim que ele quer. Ele veio atrás de mim, é a mim que ele diz amar. Não, mas eu não enxergo isso. Então, o problema não é que elas são lindas, é que eu me vejo feia. E ele disse pra mim que tem um motivo para ter ciúmes dele porque ele é muito bonito e as mulheres realmente dão em cima. Ai, que desgosto ler tudo isso aqui. Ele disse pra mim que eu tenho realmente ciúmes, eu tenho motivo para ter ciúmes, porque ele é muito bonito. Ele tá dizendo isso dele mesmo. Então, quer dizer, você não se enxerga bela e ele se acha, né? Narciso. Nossa, meu Deus do céu, me afogo na minha própria beleza, de tão belo que eu sou. E as mulheres realmente dão em cima dele. Mas ele me disse que sou eu a escolhida dele e que nunca vai me trair. Mas ainda assim me sinto muito insegura e eu sei que preciso confiar em meu namorado, mas crio coisas em minha mente, paranoias. Se ele deixa de falar comigo, eu já imagino que ele possa estar com outra. Bom, meu anjo, aqui... Gente, vamos resumir esse e-mail aqui numa palavra? Insegurança. Essa insegurança está vindo de onde?
da baixa autoestima. Então, tá vendo como uma coisa tá ligada à outra? A gente resume o e-mail na insegurança. Só que essa insegurança, ela é consequência de uma causa. Baixa autoestima. Então, me vejo de maneira reduzida, isso me deixa inseguro, essa insegurança produz em mim esse ciúme, essa insegurança, além de produzir ciúmes, cria as paranoias, porque eu acredito que a qualquer momento ele vai estar falando com outra, por quê? Porque qualquer outra é mais bonita do que eu. Então, meu anjo, é um processo da gente ir mergulhando a fundo. E aí eu tenho que descobrir, então, por que eu tenho essa baixa autoestima? Por que eu me vejo de maneira tão reduzida dessa forma? Por que eu não aprendo a me valorizar? Agora, não tem como eu responder isso aqui. Isso, gente, é característica. Isso aqui que eu estou fazendo, esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, ajuda muito. Porém, isso aqui é uma coisa que depois tem que ser trabalhado em terapia. Com um psicólogo, com um filósofo clínico. Tem que ser trabalhado, porque eu preciso chegar nas razões disso. Então, não é simplesmente, né? Eu tenho baixa autoestima. Tá, por quê? Vamos identificar de onde está vindo isso. Por que eu sempre me vi de maneira, né, inferior aos outros? Às vezes, não é que aconteceu nada. Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, não é que aconteceu alguma coisa pontual. Por exemplo, meu pai sempre me reduzia. Você não serve para nada, né? Você não presta nem para fazer isso. Então, meu pai sempre me reduzia, minha mãe. Às vezes eu posso ter tido um pai muito bom, uma mãe maravilhosa, me valorizaram, né? Me apoiaram, tal. Só que me tornei uma pessoa insegura a hora que comecei a ir para a escola. Comecei a sofrer bullying. Então, não foi algo que eu sofri na minha casa. Não foi na socialização primária, como a gente diz em sociologia. Foi no processo da socialização secundária. Vizinhos, grupos de amigos, escola. Então, nesse grupo, eu comecei, de repente, a ser chamado de gay, mulherzinha. Eu comecei a ser chamado de dumbo, né? Orelha gigante, não sei o quê. Hoje tem gente que diz assim, isso aí é muito mimimi. Na minha época, todo mundo se chamava de gordo, todo mundo... Sim, a minha época era assim. Chamava o outro de, né, mulherzinha, baitola, chamava de gordo, né, topudídio, que era da orelha. Agora, não é porque isso acontecia de forma livre e natural que isso não machucava as pessoas. Porque do jeito que as pessoas falam hoje, é como se fosse assim, hoje é muito mimimi. Não, as pessoas de fato estão machucadas, só que hoje a gente consegue refletir sobre o quanto isso influencia numa pessoa. Hoje a gente consegue se debruçar sobre isso, o que antes a gente não fazia. Achava que era uma coisa normal. Só que as pessoas tinham as sequelas emocionais assim como tem hoje. Então, essa insegurança, ela pode vir não só em fatos da família, que às vezes, então, um pai, uma mãe, pode vir nesse processo de socialização secundária. Ou, digo mais, às vezes, por mais que eu não tenha sofrido nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de atitude que me colocasse para baixo, que fizesse com que eu tivesse uma imagem negativa de mim mesmo, porém, diante da realidade dos outros, diante da realidade dos meus amigos, tal, eu me sinto envergonhado com a minha própria realidade. Então, eu me sinto pobre, eu queria ter um tênis, não posso, queria ter uma casa muito legal, igual meu amigo tem, meu amigo que, né, mora a 2 quarteirões da escola, eu passo em frente à casa dele, ele sai daquela casa maravilhosa, eu moro lá naquele casebre, naquela casinha, meu amigo tem um videogame maravilhoso, eu não tenho nada, queria ter, me sinto inferiorizado. Então, tá vendo? Não tem ninguém inferiorizando a pessoa. Só que por esses motivos, por essa razão,
por essa razão financeira, muitas vezes, ela se inferioriza. E te digo mais, estou dando exemplo financeiro, mas pode ser outro exemplo também. Então, por exemplo, no caso, né, de um gay, ele se inferioriza. Por quê? Porque ele vê que ele está fugindo do padrão. Ele está fugindo. Então, ainda que ninguém esteja chamando ele de gayzinho, de baitola, né, mulherzinha, ninguém está chamando isso. Só que ele sabe que ele é diferente. Ele sabe que ele sente atração pelo mesmo sexo. Então, ele se inferioriza. Ele se coloca, ele sente vergonha, ele tem medo que as pessoas comecem a desconfiar, ele tem medo que as pessoas descubram quem de fato ele é. Então, ele se coloca para baixo. E isso vai abrindo um abismo de insegurança. Tanto que a pessoa vive com medo de se expor, de se mostrar, de fazer uma brincadeira, porque ele tem medo, ele vive pisando em ovos. Ele tem medo que aquela brincadeira, as pessoas olham para ele, ih, que jeitinho que você tem, hein? Então, ele morre de medo. Uma menina, ela pode se enxergar também de maneira reduzida. Ela se enxerga, ninguém está falando nada. Ela cisma, ela invoca com o cabelo dela, ela invoca com o corpo dela. Então, ela se reduz. Então, são esses processos que vão abrindo esses abismos de insegurança. E essa insegurança vai trazendo... Na verdade, começou com a baixa autoestima. Por quê? Porque eu fui me reduzindo. Né? Porque eu sou pobre, o outro quer, ele que tem. E essa baixa autoestima, a maneira como eu me enxergo de maneira reduzida, faz com que eu tenha essa insegurança. E a insegurança vai trazendo essas outras questões. Então, qualquer pessoa é melhor que eu. Então, eu vou me tornar uma pessoa ciumenta. Então, você está vendo que é todo um processo de análise que precisa ser feito. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, talvez muita gente passe por isso, né? Seus amigos aí do WhatsApp, compartilhe com eles. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.